Eu queria começar a nossa reflexão de hoje com uma frase de uma música da banda Capital Inicial. Diz assim, ó: altos e baixos, a sorte vai e vem. Altos e baixos não é diferente para ninguém. É uma música bem importante que nos lembra uma verdade muito simples, mas que mesmo assim às vezes a gente esquece. A vida de todos nós, sem exceção, ela é feita de altos e baixos. Ela não é de forma alguma linear, estável. Não, a nossa vida ela parece muito mais como uma montanha russa, com os seus altos e baixos. Ou seja, haverão momentos altos, onde as coisas parecem que vão dar certo, onde as coisas começam a engrenar bem, parece que está tudo decolando, está tudo bem, está tudo ótimo. Momentos bons, e que bom que tem eles, a gente tem que aproveitá-los. Mas também haverão momentos baixos, momentos onde as coisas não dão tão certo, onde parece que as coisas não engrenam bem, onde parece que tudo dá errado. Nesses momentos, a gente precisa aprender a seguir em frente, a dar passos adiante, a recomeçar junto com Deus. E é sobre isso que nós estamos falando nessa série de mensagem. Como diante das crises, das dificuldades, dos momentos baixos, nós podemos aprender a recomeçar. E uma das coisas que nós vimos nessas últimas semanas é que todo recomeço é um processo. E como um processo, tem etapas. Uma dessas etapas é quando nós processamos as perdas. Quando a gente passa por algo, é importante que num primeiro momento a gente assimile essa nova realidade, a gente aprenda a lidar com alguns sentimentos novos que surgem. Isso absolutamente faz parte. Agora, por mais que seja importante a gente olhar para trás, para entender o que aconteceu, em algum momento a gente vai precisar olhar para frente. Nós não podemos viver apenas olhando para trás. Em algum momento a gente precisa caminhar adiante, a gente precisa encontrar novamente esperança, dar passos à frente. Isso nós conversamos nas duas últimas semanas. E se você não pôde estar com a gente nas 2 últimas semanas, todas essas mensagens elas já estão disponíveis em todas as nossas plataformas. Eu sugiro que você dê uma olhadinha lá, porque são etapas muito importantes do processo de recomeço que podem te ajudar significativamente. Hoje nós vamos falar sobre um ponto importantíssimo: encontrando apoio. Pessoal, queria que vocês percebessem algo. Já acompanhei na minha trajetória muitas pessoas nos seus processos de recomeço, de verdade. E uma coisa que até hoje eu nunca vi foi alguém bater no peito e dizer assim: eu consegui sozinho. Não precisei de ninguém me ouvir, não precisei que ninguém conversasse comigo, não precisei que ninguém me apoiasse, não precisei que ninguém me desse uma oportunidade, eu consegui completamente sozinho, sem ninguém. Até hoje eu nunca ouvi ou li algum relato desse tipo. Mas algo que eu já vi e já li inúmeras vezes, são pessoas que passam por momentos de dificuldade, momentos de crise, e dizem que foi fundamental ter pessoas por perto. E dizem que foi fundamental ter alguém que as ouvisse, ter alguém que conversasse com elas, ter alguém que oferecesse um ombro, ter alguém que simplesmente se colocou ao lado e não saiu. Isso eu já ouvi e já li muito. Praticamente todos os processos de recomeço, nós precisamos de apoio. Quando nós passamos por momentos difíceis, crises ou perdas, nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Um desses exemplos que para mim ficou muito simbólico é, novamente, vou fazer uma citação, já fiz semana passada, do Rafael Renzel, que foi um dos sobreviventes da tragédia da Chapecoense 5 anos atrás, hoje já é falecido. Ele escreveu um livro que se chama Viva Como Se Estivesse de Partida. Aliás, um livro muito interessante. E lá ele escreve o seguinte: com isso, com a tragédia que ele passou, passei a entender que não somos nada sozinhos, que dependemos uns dos outros em uma cadeia organizada. Você não é nada sem as suas teias de relações. Se você ler o livro dele,
Você percebe que boa parte da reflexão que ele faz é que ele era uma pessoa bastante reservada, uma pessoa bastante na dele, ele coloca exatamente isso nessas palavras. Mas se tem uma lição que ele aprendeu depois de passar por uma tragédia, foi que ele precisava de pessoas. De que ele precisava construir uma teia de relações. Que ele precisava aprofundar amizades. E essa é a grande lição. Bom, então o que eu estou dizendo é que nós precisamos de pessoas. Não só para os momentos difíceis, mas de uma forma geral, nós precisamos de pessoas na nossa vida. Só que ter pessoas na nossa vida é algo que está cada vez mais difícil e raro. O jornal britânico The Guardian, que é um dos jornais mais renomados do país, publicou uma pesquisa que diz o seguinte: é sobre os millennials, que é a geração que nasceu entre os anos 80 e o início dos anos 2000. É a geração que eu ainda faço parte. Nessa reportagem dizia o seguinte: olha só, nós millennials temos mais amigos do que nunca, então por que estamos tão sozinhos? É uma reportagem bastante simbólica, porque essa geração foi a primeira geração que teve um contato cedo e significativo com a internet. Então se esperava que fosse uma geração que tivesse muitas relações e muitos amigos, mas pelo contrário, é uma geração que se sentia mais sozinho que a anterior. Olha só, 25%, 1 a cada 4, respondeu que não conseguiam identificar um único amigo de verdade. Falando de um amigo profundo, sabe? Aquela pessoa que você pode ligar de madrugada se você precisa. 1 a cada 4 diziam, não tem alguém assim. 33%, 1/3, 1 a cada 3, disseram que se sentem constantemente sozinhos. Olha só. Confronta essas duas realidades. Afirmamos que nós precisamos de pessoas por perto, especialmente nos momentos baixos, mas isso está cada vez mais difícil de conseguir. Então a pergunta que a gente vai tentar conversar hoje, responder hoje é: como encontrar apoio para a nossa vida? Como construir amizades significativas? Bom, para isso a gente vai ver juntos um estudo de caso. A gente vai ver a história de uma das pessoas que é reconhecida como uma das maiores influências na história da humanidade, que passou por um enorme processo de recomeço e que nesse processo encontrou apoio, um apoio fundamental. A gente está falando de Saulo, Paulo, que foi um dos grandes líderes do cristianismo no século I, e a biografia dele está registrada no livro de Atos, nas nossas Bíblias. Eu vou ler um pedaço com vocês, acompanhe aqui na projeção. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Quero fazer uma pausa aqui só para vocês entenderem. Esse grande líder do cristianismo, num primeiro momento, ele pertencia a um grupo judaico bastante radical, que se chamava fariseus, talvez você já ouviu falar deles, e a ocupação dele era essa, ele ia nas cidades e prendia cristãos, e inclusive participou da morte de alguns. Por que ele fazia isso? Porque ele era uma pessoa má? Não,
ele fazia isso porque ele acreditava que Jesus foi um grande charlatão, que tinha morrido, e nesse momento, então, os seus discípulos roubaram o seu corpo para fingir uma ressurreição, e ele acreditava que essas pessoas ofendiam muito a Deus com o cristianismo, e ele queria acabar com o cristianismo. Mas, quando ele está numa dessas viagens, ele encontra o próprio Jesus. Jesus não tinha morrido? Tinha, todo mundo sabia, e ele viu Jesus vivo, significa que ele ressuscitou mesmo, não era uma mentira, era verdade. E se era verdade, então Jesus realmente era quem ele disse ser, ele era o Filho de Deus, e isso mudou completamente a vida do Paulo. Tudo aquilo que ele acreditava ser mentira era verdade, tudo aquilo que ele acreditava ser verdade era mentira, e ele tem que recomeçar a sua vida não só no aspecto profissional, mas em todas as suas crenças, em todas as suas convicções. Mas olha só, um dos detalhes do texto, que a gente precisa observar nesse momento, e que vai nos ajudar na jornada de hoje aqui, olha o contraste. No início do texto, Paulo é apresentado como alguém, olha só, forte, uma liderança completamente destemida, uma pessoa com uma enorme confiança. A Bíblia faz questão de dizer que ele prendia homens e mulheres. Com isso, o relator aqui, que é Lucas, ele está dizendo, Paulo era uma liderança tão forte, alguém tão confiante, que ele não poupava nem as mulheres. Já imaginou isso? Como ele terminou no texto que a gente leu? Sendo guiado pela mão. Percebe o contraste? De alguém extremamente forte para alguém extremamente frágil. Duas coisas aconteceram ali na estrada de Damasco. Uma delas, ele encontra Jesus, Jesus fala com ele e ele percebe que a vida dele estava indo na direção errada. E a gente entende por que isso era necessário. Senão ele estaria vivendo absolutamente na direção oposta do que deveria. E a segunda coisa, essa a gente não presta tanta atenção, ele fica cego. Por quê? Porque Jesus tira a visão dele. Justamente, a partir desse texto a gente percebe que Jesus queria mostrar a fragilidade dele. Mas por quê? Será que Jesus é cruel aqui, que ele quer mostrar o quanto Paulo é frágil? Não. Anos mais tarde, quando o apóstolo Paulo escreve algumas cartas, ele diz que perceber a sua fragilidade foi uma das questões mais importantes para o crescimento pessoal e espiritual dele. Foi uma das lições mais importantes que ele teve na vida, foi perceber que ele era frágil. Jesus aqui estava dando uma lição extremamente importante para ele. Paulo, você se considera tão forte, mas olha só, se eu tirar um sentido teu, você já tem que ser guiado pela mão. Mas por que perceber a nossa fragilidade é importante? Olha só, a gente vive numa cultura que nos estimula constantemente a sermos fortes, independentes, a mostrarmos o nosso potencial, a mostrarmos que nós conseguimos as coisas sozinho. E não é de todo ruim isso é bom porque a gente acaba não se acomodando, a gente acaba não se escorando nos outros, a gente corre atrás do que a gente precisa, e isso é um aspecto bom, nada contra. O problema é que facilmente a gente cai num individualismo. Eu tenho que dar conta sozinho, eu me isolo. Se eu tenho algum problema, eu não conto. Se eu tenho alguma questão, eu não mostro para ninguém. Por quê? Porque eu tenho que dar conta do recado sozinho. A gente foi treinado para isso. E aí se torna um problema. Autoconfiança é uma coisa extremamente boa, mas em excesso pode ser algo extremamente ruim. Sabe, deixa eu dar alguns exemplos para vocês. O que a grande maioria das pessoas faz quando passa por uma crise? Vocês sabem? Se fecha. Grande maioria. Sabe, até é legal eu dizer isso para vocês. O meu costume é, quando eu vejo alguém que faltou 2, 3 cultos a fio, eu mando uma mensagem e pergunto se está tudo bem. Por quê? Porque o Jorge quer que volte para o culto, ele quer que a igreja seja cheia. Não, não é por isso. Porque eu aprendi com esses anos
que a grande, imensa maioria das pessoas, quando passa por um problema, elas não vêm dizer, olha, eu estou passando por um problema, me ajuda. Elas simplesmente se fecham, somem. E se a gente não vai atrás e pergunta, está tudo bem, elas sofrem sozinhas. Por quê? Porque a gente está acostumado a ser forte, a dar conta do recado sozinho, a ser independente. Você já percebeu como nós, de forma geral, lutamos para pedir ajuda para os outros? Vocês sabem que uma boa parte do meu trabalho é aconselhar pessoas. Fiz aula na faculdade, fiz curso para isso, e grande parte dos aconselhamentos que eu já fiz é conjugal, para marido e esposa. A maioria, com toda certeza. Praticamente todos os casais que chegaram para aconselhamento, chegaram quando o casamento estava por um fio. A grande maioria chegou na minha frente e disse, olha, a nossa última tentativa. E eu fico pensando, por que não vieram antes? Aí a gente fica naquela situação, a gente tem que acertar de primeira agora, porque é a última tentativa. Se viessem com um pouco mais de disposição e paciência, a gente poderia fazer mais tentativas, achar mais caminhos, fazer mais exercícios. Mas não, vieram quando não tinha mais condição nenhuma. Por que não vieram antes? Porque a gente está acostumado a ser forte. A gente quer ser independente. Quer conseguir sozinho. Só que os próprios pensadores da nossa época nos falam que a gente está errando. Eu já comentei com vocês de um filósofo chamado Byung-Chul Han, professor de filosofia numa universidade alemã, que escreveu o livro Sociedade do Cansaço, onde ele explica por que nós estamos tão cansados hoje, um livro muito interessante. E num dos seus capítulos ele diz, um dos motivos de nós nos sentirmos tão cansados hoje, é porque nós vivemos isolados demais, individualizados demais. Cada um leva o seu problema e leva sozinho, e isso cansa. A Bíblia vai por outro caminho. Olha só o que a gente encontra no Salmo 39. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. O salmista está dizendo para Deus, não me mostra a minha força, me mostra como eu sou frágil. Por quê? O apóstolo Paulo, mesmo do relato que a gente estava lendo antes, ele responde essa questão alguns séculos depois. Ele diz assim, olha, mas Deus me disse, minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza, pois quando sou fraco, então é que sou forte. O que ele está dizendo aqui é algo mais ou menos assim, enquanto eu me acho forte, enquanto eu acho que eu tenho que dar conta do recado sozinho, eu consigo, a vida se torna pesada e na verdade eu estou sendo fraco. Mas quando eu percebo que eu sou fraco, quando eu admito que eu sou fraco, quando eu reconheço a minha fragilidade, então eu começo a buscar forças em Deus, nas outras pessoas, e aí eu encontro verdadeira força. Enquanto eu estou lá sozinho, tentando dar conta do recado absolutamente sozinho, estou pesado e fraco. Mas quando eu reconheço que eu tenho meus limites e procuro a ajuda de Deus e das pessoas, encontro verdadeira força. Então, pessoal, a gente poderia dizer que isso vai absolutamente na contramão do que a gente vê hoje. A gente vê uma grande série de literaturas de autoajuda que dizem para nós encontrarmos a nossa força interior, para nós descobrirmos todas as respostas dentro de nós mesmos, porque o potencial, tudo, o segredo da vida está dentro de nós, a gente só precisa encontrar. Mas a Bíblia vai absolutamente no oposto, e ela nos ajuda a perceber a nossa fraqueza interior, para que a gente encontre verdadeira força em Deus e nas pessoas. A Bíblia não fala de autoajuda. Se a gente fosse usar um trocadilho, ela fala de ajuda do alto, e é bem diferente. Primeira coisa, se a gente quer encontrar apoio, reconheça a tua fragilidade, reconheça as tuas fraquezas, reconheça teus limites, isso é essencial. Bom, mas a história aqui do Paulo continua, vamos ler mais um pouquinho? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, sim Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas.
Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Pessoal, Paulo está orando para que Deus o ajude. A gente não sabe dizer exatamente o que ele estava orando, mas seria razoável nós dizermos que estaria pedindo para Deus devolver a sua visão e orientar a sua vida. E é importante a gente perceber que Deus poderia tranquilamente ter resolvido essa situação sozinho. Ele poderia ter devolvido a visão para o Paulo, assim como tirou. Ele aparece numa visão para o Paulo, e nessa visão ele poderia tranquilamente ter orientado o Paulo. Até parece que isso vai acontecer, mas ele faz a visão não para orientar o Paulo, ele usa a visão só para dizer que alguém iria lá para orientá-lo. Deus teria todas as condições de absolutamente resolver o problema dele sozinho, mas ele não faz. Ele prefere envolver uma pessoa, o Ananias. E isso não é exceção. Se a gente for olhar a Bíblia como um todo, começando em Gênesis, indo ao Apocalipse, a gente vai perceber que a grande maioria das vezes que Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele envolve uma pessoa. São raríssimas as vezes, e realmente são exceções, quando Deus realmente faz algo na vida de alguém sem envolver ninguém. A grande maioria, a regra é, Deus, quando faz alguma coisa na vida de alguém, envolve outra pessoa. Por quê? Talvez teriam muitos motivos para isso, mas um com certeza é que, perceba no texto, não é só o Paulo que precisa de ajuda para voltar a enxergar. Ananias também precisava vencer os seus medos e seus preconceitos. Deus não está interessado só em resolver os nossos problemas, Ele está interessado a um nível mais profundo, nos ensinar a sairmos de nós mesmos e a construirmos relações de amor, de cuidado, de serviço, de apoio mútuos. Quando Ele nos envolve para fazer diferença na vida de alguém, Ele não está só resolvendo o problema de uma pessoa, Ele está nos trazendo propósito. Entende? E se Deus agisse na vida das pessoas diretamente, sem envolver ninguém, grande parte do aprendizado se perderia. Por que é importante a gente saber disso? Olha só, liga as antenas aqui. Imagina que o Paulo está lá orando para Deus o ajudar. De repente bate o Ananias na porta e o Paulo diz: não posso, estou esperando uma resposta de Deus. O apoio de Deus estava lá, mas ele não teria percebido. Dá para imaginar? Dá para entender? Quantas vezes, às vezes, nós não pedimos para que Deus restaure o nosso casamento, por exemplo, na expectativa de que de uma hora para outra, nosso cônjuge vai mudar, tudo vai melhorar. Mas não é assim que normalmente Deus age. Quando a gente ora, Deus restaura o nosso casamento, sabe o que normalmente Ele faz? Coloca uma pessoa no nosso caminho, que pode estender a mão e nos ajudar. É isso. E se a gente não perceber isso, a gente pode não perceber o apoio de Deus na nossa vida. Dá para entender? Então, imagina, você tem, por exemplo, um problema com um filho adolescente, você não sabe o que faz, aí você diz: Deus, me ajuda com o meu filho adolescente, e você tem a expectativa de que uma hora para outra, seu filho rebelde vai se tornar alguém obediente, mas normalmente não é isso que acontece. Deus provavelmente vai colocar uma pessoa na sua vida para lidar com essa situação, ou na vida do seu filho, para de repente aprender a ver a vida de uma forma diferente, porque Deus envolve pessoas. Imagina que você passou por um luto que você não está conseguindo superar, e você acha que de repente Deus de uma hora para outra vai trazer a paz que você precisa. Pode até ser, mas em geral a regra é: Ele vai colocar alguém no teu caminho.
que vai trazer uma palavra certa, que vai saber te ouvir, que vai saber se colocar do teu lado, e através dessa pessoa, Deus vai te trazer a paz dele. Imagina que você pede para Deus, para que Deus te ajude na tua vida de fé, e às vezes a gente tem a expectativa de que de uma hora para outra a gente vai ser tomado por uma fé enorme, uma confiança inabalável em Deus, mas normalmente não é isso que acontece. Provavelmente Deus vai colocar um Ananias, uma pessoa no teu caminho, que vai te ensinar, te guiar, caminhar contigo, para que você possa confiar mais em Deus. Talvez Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho que vai te trazer um convite para um encontro como esse. Mas entenda, quando Deus age no nosso coração, Ele envolve pessoas. Aprenda a reconhecer o apoio de Deus. Ok? Bom, pessoal, até agora a gente falou sobre reconhecer. Reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer o apoio de Deus, que normalmente vem em forma de pessoas, mas é só isso. A gente não precisa fazer nada, a gente só precisa olhar as coisas. Não. Se a gente olha para a nossa história aqui, a gente percebe que tinham coisas a serem feitas também. Por exemplo, Deus faz com que o caminho do Paulo e do Ananias se cruzem. Deus orienta eles, mas Ananias ainda precisava ir. E o Paulo ainda precisava abrir a porta. Algo importante aqui. Você imaginou como isso talvez tenha sido difícil para os dois? O Ananias tem que ir para o Paulo, ir até o Paulo. E ele luta não só com o medo dele, afinal de contas o cara poderia estar mal intencionado, poderia ser uma armadilha, mas não só isso. Ele está indo ajudar alguém que até poucos dias atrás estava prendendo e participando da morte dos seus amigos. Você já imaginou o que é isso? Provavelmente o Ananias vai lutando com o sentimento de: esse cara não merece. Mas mesmo assim ele vai. Você já imaginou como para o Paulo foi difícil abrir a porta? Alguém que até então, durante a sua vida inteira, estava acostumado a ser alguém forte, confiante, inabalável, e agora ele está completamente indefeso e fraco, e ele precisa deixar que alguém o veja assim. Você já reparou que Deus não só aparece numa visão para Ananias dizendo para ele ir, mas ele também aparece numa visão para o Paulo dizendo: deixa. Porque provavelmente para o Paulo foi difícil abrir essa porta. Mas sabe por que a gente precisa? Porque é exatamente assim que amizades profundas se constroem. Se até agora você estava pensando em outra coisa, e você agora só absorver exatamente o que a gente vai dizer agora, já ganhamos a noite. Olha aqui. Amizades se aprofundam quando nos aproximamos, apesar de conhecer os defeitos de alguém, e quando permitimos que alguém veja a nossa fragilidade. Aqui que amizades profundas são forjadas. Essa semana no nosso Instagram a gente colocou uma pequena enquete. Vocês acham que amizades são presentes ou são construções? A gente percebe que são as duas coisas. Um bom amigo, em algum momento ele foi um presente de Deus. Deus colocou ele no nosso caminho. A gente não fez nada por isso. A gente simplesmente conheceu uma pessoa que acrescentou muito na nossa vida. Em primeiro lugar, um amigo profundo é um presente, é uma dádiva. Mas em um segundo momento, uma amizade profunda, ela é uma construção. Quando nós decidimos ir abrindo o nosso coração, ou quando nós decidimos ir nos aproximando, apesar de conhecer os defeitos de alguém. Timothy Keller, que é um autor best-seller do The New York Times, ele fala o seguinte: uma amizade verdadeira não pode ser simplesmente forjada, precisa ser descoberta. Mas uma amizade verdadeira não pode ser apenas descoberta, precisa também ser forjada. É as duas coisas. Mais uma vez eu vou fazer uma citação do Rafael Hensel. Olha só. Temos que oferecer um espaço na nossa vida para que amizades possam entrar. A gente tem que abrir a porta para que pessoas entrem.
Ele continua: várias pessoas gostariam de se aproximar, porém nós não damos abertura. E aí ele faz uma observação bem interessante: quando temos uma família bem montada, não é que não precisamos de gente de fora, precisamos, mas não sentimos vontade de recorrer a ninguém mais. Depois de ter causado tamanha comoção e recebido apoio irrestrito, pretendo abrir espaço para novas e verdadeiros amigos. Vou me permitir isso. Está dizendo, e é uma coisa bem da nossa cultura, a gente fica tão envolvido com a nossa família que a gente não permite e que a gente não investe em amizades. Mas a grande lição é que a gente precisa deixar pessoas entrarem no nosso coração. Muito importante. Se a gente fosse colocar num gráfico, olha isso aqui. Imagina que os nossos relacionamentos eles estão num formato de funil. Você conhece provavelmente milhares de pessoas. Só dá uma olhada no Facebook, a quantidade de amigos que você tem. Vai ser milhares. Pelo menos algumas centenas. Dentre essas pessoas, tem algumas que você quer compartilhar a tua vida, compartilhar teu tempo. São aquelas pessoas que você convida para o aniversário, para o churrasco. Você não vai convidar todos os amigos do Facebook para o teu aniversário, correto? Até porque haja festa para isso. Dentre dessas pessoas estão algumas que você quer ter perto, quer conviver. É aquelas amizades que você forma com o objetivo de alegria, de se divertir, de tirar tempo juntos. Dentro desse grupo de amizades, convivendo com eles, algumas você vai perceber que você pode não só compartilhar tempo, que você pode também compartilhar lutas, dificuldades. É um nível mais restrito de amizade, não é todo mundo que vai se encaixar aqui, talvez vai ser um grupo bem menor. Mas essas são as amizades que não são só para alegria e entretenimento, são amizades para apoio. Essas a gente precisa formar, essas a gente precisa construir, essas a gente precisa investir, essas a gente precisa aos poucos se aproximar e deixar que se aproxime. Agora, eu sei o que todo mundo aqui talvez pensa nesse momento, quando a gente fala assim, poxa, compartilhar dificuldades com alguém, isso não é fácil, porque eu aposto que todo mundo aqui em algum momento já confiou na pessoa errada. Não aconteceu? De repente você ter compartilhado algo bem próximo, bem seu, uma dificuldade, uma luta, e aquela pessoa infelizmente não fez uso disso. É bem triste, é bem difícil, mas é algo que acontece bastante. E aí, ao invés de uma ferida ser curada, essa ferida ela é esgaçada, ela dói ainda mais. E aí o que normalmente a gente faz? Poxa, eu compartilhei, doeu, foi pior, não compartilho mais, mas não é essa a ideia. A Bíblia fala, Deus quer agir na nossa vida e Ele vai usar pessoas, e se a partir disso você fechar a porta para todo mundo, você vai sofrer muito sozinho. Então, se você teve experiências ruins, não feche a porta, se torne talvez mais criterioso, coloque alguns parâmetros, mas não feche a porta para as pessoas. Você precisa de pessoas dentro. Fechar todas as portas da nossa vida pode ser seguro, mas é solitário demais. Sabe, eu tenho aprendido alguns critérios para deixar que algumas pessoas entrem. Talvez isso ajude vocês. Eu tenho aprendido a prestar atenção nas pessoas que se alegram comigo. Sabe quando você conta alguma coisa boa da sua vida, e a pessoa não olha com um olhar invejoso, a pessoa não faz um comentário maldoso, ela se alegra. Sabe quando você conta para alguém que você comprou um carro novo, e a pessoa não fala, mas deve beber muito, sabe? A pessoa diz, não, que legal, poxa, que bacana. Preste atenção nessa, porque as pessoas que se alegram com a gente, de verdade, têm uma boa chance delas também saberem chorar junto com a gente. Segunda coisa, preste atenção nas pessoas que realmente se interessam por você. Sabe aquelas pessoas que perguntam como você está, de verdade, interessadas, que você percebe que elas não perguntaram como você está, só para ter um motivo para depois dizerem como elas estão, não, elas perguntaram como você está de verdade. Essas pessoas têm uma grande chance de, se você abrir algo, elas realmente se importarem. Preste atenção nas pessoas
que não fazem da vida dos outros os seus motivos de conversa. Uma coisa que eu tenho aprendido é não abrir meu coração para aquelas pessoas que estão toda hora falando dos outros, porque senão o que provavelmente vai acontecer é que eu vou ser o próximo assunto. E uma coisa muito importante, eu aprendi a, quando eu abri o coração para alguém, fazer como Paulo, abrir meu coração para pessoas que compartilham da mesma fé que eu, discípulos de Jesus, pessoas que aprenderam a amar, a se doar pelos outros, sem esperar nada em troca. Talvez isso te ajude. Eu tenho certeza que quando você ora, Deus coloca Ananias na sua vida. Aprenda a reconhecê-los. Traga eles para perto. E a vida vai ficar extraordinariamente mais leve. E quando você passar por recomeços, vai ficar muito mais fácil. Encerrando. Por que a gente faz isso? Por que eu tenho que ir ao encontro de alguém? Por que eu tenho que deixar que alguém entre na minha vida? Não sei se você sabia, mas o nome Ananias significa Deus é gracioso. E os nomes da Bíblia sempre são importantes, sempre. Então você imagina agora a situação do Paulo, alguém que de repente se viu como alguém que estava perseguindo o próprio Deus. Como é que será que esse Deus vai lidar comigo agora? Será que Ele vai me ajudar na minha situação? Será que Ele vai me deixar cego para sempre como castigo? De repente bate alguém na porta dele e ele pergunta: quem é? Quem está aqui é Deus é gracioso. Deus se importa contigo, não importa com o que você fez. Por isso Ele coloca pessoas no seu caminho. Abra a porta. Imagina Ananias agora lutando: vou lá no Paulo ou não? Esse cara não merece a ajuda de Deus. De repente ele lembra: Deus é gracioso. Deus não nos trata como nós merecemos, senão todos nós estaríamos perdidos. Deus nos trata conforme a sua graça, sua misericórdia e seu amor. Então eu preciso ir. Por que nós precisamos construir essas relações de amor e de serviço mútuos? Porque Deus é gracioso.